Antes de orarmos, eu te convido a parar por um instante. Respire com calma. Permita que o seu corpo desacelere e que o seu coração encontre silêncio diante de Deus. A ansiedade costuma chegar de forma sutil, ocupando a mente com pensamentos acelerados e preocupações constantes. A palavra de Deus nos lembra que existe um convite divino para o descanso. Jesus disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, que todos os que estão cansados e sobrecarregados podem ir até Ele e encontrar descanso para a alma. Muitas vezes, não é que Deus não esteja falando, é que o barulho dentro de nós está alto demais. Por isso, a Bíblia nos orienta, no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 10, a aquietar o coração e reconhecer que o Senhor é Deus. Este momento não é sobre pressa, nem sobre resolver tudo agora. É sobre presença. É sobre se aproximar do Pai com humildade, reconhecendo que precisamos da sua direção e do seu cuidado. A palavra diz, em Salmos, capítulo 62, versículo 5, que somente em Deus a nossa alma encontra descanso. Prepare o seu coração. Afaste as distrações. Este é um tempo santo. Um tempo para silenciar a mente, alinhar o espírito e permitir que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, comece a guardar o seu coração e os seus pensamentos, conforme ensina a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus nos ensina que a verdadeira paz não nasce das circunstâncias, mas da confiança no Senhor. No livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, está escrito que o Senhor guarda em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele, porque confia nele. A ansiedade cresce quando tentamos carregar sozinhos pesos que não fomos criados para suportar. Mas Deus nunca nos chamou para viver sobrecarregados. Ele nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, como está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Quando a mente está agitada, o coração se cansa. Mesmo assim, Deus não se afasta. Pelo contrário, Ele se aproxima dos que estão quebrantados. A palavra afirma, no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Deus não ignora o que você sente. Ele conhece cada pensamento, cada preocupação silenciosa e cada medo escondido. Nada passa despercebido aos seus olhos. O livro de Salmos, capítulo 139, versículos 1 a 3, declara que o Senhor nos sonda e nos conhece, discernindo até os nossos pensamentos mais profundos. Nele existe descanso verdadeiro, não apenas para o corpo, mas para a alma. Quando você escolhe confiar, a paz de Deus começa a ocupar o lugar que antes era dominado pela ansiedade. A ansiedade muitas vezes começa na mente. Pensamentos repetitivos, cenários que ainda não aconteceram e medos que crescem no silêncio acabam roubando a paz do coração. Mas Deus nos chama para uma transformação interior. A palavra nos ensina, em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Quando a mente é renovada pela verdade de Deus, o coração encontra descanso. Isso não significa que os problemas desaparecem imediatamente, mas significa que eles deixam de governar seus pensamentos. A mente passa a ser guiada pela fé e não pelo medo. O livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, nos orienta claramente: não andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentar nossos pedidos a Deus, por meio da oração, da súplica e com ações de graças. E a promessa é poderosa. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Essa paz não é frágil. Ela guarda, protege e sustenta. Mesmo quando o mundo está em caos, Deus coloca uma sentinela espiritual sobre seus pensamentos, impedindo que o desespero domine. Quando você entrega sua mente ao Senhor, Ele substitui o peso pela esperança, a confusão pela clareza e o medo pela confiança. Deus não quer apenas acalmar seus sentimentos, Ele quer alinhar seus pensamentos com a verdade da palavra. Muitas vezes, a ansiedade nasce do desejo de controlar tudo. Queremos prever o amanhã, garantir resultados e evitar dores. Mas Deus nunca nos chamou para viver no controle, e sim na confiança. A palavra declara em Provérbios, capítulo 3,
versículos 5 e 6, que devemos confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento, reconhecendo-o em todos os caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas. Quando tentamos controlar o que só Deus pode conduzir, o coração se sobrecarrega. Porém, quando entregamos o controle ao Senhor, encontramos descanso. Jesus nos lembra, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29, que devemos ir a Ele quando estamos cansados e sobrecarregados, porque nele encontramos descanso para a alma. Confiar não significa ignorar a realidade, mas escolher crer que Deus está acima dela. Mesmo quando você não vê uma saída, o Senhor continua trabalhando. O livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, afirma que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, assim como os céus são mais altos que a terra. Deus vê o que você não consegue ver. Ele conhece o fim desde o começo. Por isso, confiar nele é um ato de fé que libera paz no coração. Quando você solta o controle, Deus assume o cuidado. A ansiedade perde força quando você descansa na certeza de que sua vida está nas mãos de um Pai fiel, que nunca falha e nunca abandona os seus. Deus não apenas promete um destino, Ele promete presença durante o caminho. Muitas vezes queremos que o processo termine rápido, mas o Senhor está mais interessado em quem nos tornamos ao longo da jornada. A palavra nos lembra, no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4, que mesmo quando andamos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. A ansiedade diminui quando entendemos que não caminhamos sozinhos. Deus não observa a distância, Ele caminha ao nosso lado. No livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, o Senhor declara que não devemos temer, porque Ele está conosco, não devemos nos assombrar, porque Ele é o nosso Deus. Ele nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta com a sua destra fiel. Mesmo quando o processo é lento, Deus continua agindo. O crescimento espiritual acontece dia após dia, passo a passo. O livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, nos lembra que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Se hoje você sente que ainda não chegou onde gostaria, lembre-se, Deus não terminou a obra. Ele está usando cada etapa para fortalecer sua fé, amadurecer seu coração e alinhar seus passos com a vontade dele. Quando você confia no processo, a ansiedade perde espaço, porque você entende que cada dia está nas mãos de um Deus presente, fiel e cuidadoso. Esperar em Deus não é sinal de fraqueza, é sinal de fé. Muitas vezes, a ansiedade surge quando o tempo passa e as respostas não chegam como esperamos. Mas a palavra nos ensina que há força reservada para aqueles que aprendem a esperar no Senhor. O livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, declara que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus usa o tempo de espera para nos fortalecer por dentro. Enquanto você espera, Ele trabalha em áreas que você não consegue enxergar. O coração é moldado, a fé é amadurecida e a dependência dele se torna mais profunda. O livro de Salmos, capítulo 27, versículo 14, nos exorta a esperar no Senhor, a ser forte e a fortalecer o coração, confiando que Ele agirá no tempo certo. A espera não significa abandono. Pelo contrário, significa preparação. Deus nunca se atrasa. Ele age no momento exato, quando a obra está completa dentro de nós. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, afirma que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Quando você escolhe esperar com fé, a ansiedade começa a ceder espaço à esperança. Você aprende a descansar, mesmo sem respostas imediatas, porque sabe que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Pai amado e eterno, antes de tudo, nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração humilde e aberto. O Senhor conhece cada pensamento, cada preocupação e cada ansiedade que carregamos. Nada está oculto aos Teus olhos. A Tua palavra declara, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que devemos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor cuida de nós. Neste momento, entregamos a Ti tudo aquilo que tem roubado a nossa paz. Entregamos o medo do amanhã, as incertezas do presente e as dores do passado. Pedimos que o Senhor acalme o nosso coração e renove a nossa mente, conforme está escrito no livro de Romanos,
capítulo 12, versículo 2. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, como diz a tua palavra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos, e a descansar, mesmo quando tudo parece incerto. Pai, fortalece a fé de cada pessoa que ora agora. Renova as forças daqueles que estão cansados, levanta os abatidos e enche cada coração com esperança viva. Declaramos que não seremos dominados pela ansiedade, porque escolhemos confiar no Senhor, que é fiel e nunca falha. Recebe esta oração, Senhor, e derrama paz, cura e descanso sobre cada vida. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com você, escreva amém nos comentários como um ato de fé. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja lutando contra a ansiedade e precisa de paz hoje. Inscreva-se no canal para receber mais orações e mensagens que fortalecem a sua fé diariamente.